Chiara Alessi, onde a gente teve a possibilidade de ter uma imersão muito peculiar, muito interessante, sobre os principais ícones do design italiano. O mais interessante da ação é que ela teve uma repercussão muito positiva, obviamente, nas redes, porque trouxe uma relação afetiva que até a própria Chiara traz na sua fala, né, com todos que viram e se identificaram de algum jeito com os objetos que foram ali mostrados, né? Então, alguns objetos que estão até no nosso dia a dia, como nós comentamos logo no início, né, como a Moca, e até aqueles outros que a gente tem algum tipo de relação, mas não sabiam muito das histórias, enfim, e que são excepcionais, né, e que mostram realmente como o design tem um peso tão essencial na nossa vida diária e na transformação social de todo um país, como foi no caso da Itália, e que repercute aqui também no Brasil, de certa forma, né. Especialmente, né, essa ação, ela vem de uma iniciativa através do consulado da Itália em São Paulo, do Instituto Italiano de Cultura e do IED São Paulo, né, Instituto Europeu de Design. E hoje a gente tem, né, também, juntamente para participar desse bate-papo final, né, o nosso cônsul querido, Filippo Rarossa, né, o nosso diretor acadêmico do IED São Paulo, IED Brasil, né, Stefano Carta Vasconcelos, e duas pessoas queridas, né, que estamos muito felizes aí de participar, que estejam participando justamente dessa nosso bate-papo, que é o arquiteto design Guto Requena e a queridíssima arquiteta Ludovica Leone. Sejam bem-vindos, queridos. Estamos muito felizes com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E que virão muitos. E eu acho que para começar, né, nós tivemos aí um acesso bastante representativo de pessoas em relação à visualização de vídeos, né? E dentre deles nós tivemos 3 que foram especificamente muito simbólicos, né, em relação ao número de pessoas que se interessaram, né? O primeiro deles foi o Rádio Cubo, né? O segundo foi o telefone Rotor, ou DCP, de Rodolfo Bonetto. E o terceiro, que eu acho que tem um domínio mais fortificado entre todos, é o Fiat 500, né? Então, na dinâmica passada, e foi muito interessante, a gente vai repassar cada um desses vídeos, né, até para que aqueles que não tiveram a oportunidade de visualizar da primeira vez, né, possam vê-lo novamente, e aí a gente segue com um comentário do Ponço e do Stefano. E aí, na sequência, a gente tem um bate-papo muito interessante com Guto e Ludovica. Vamos passar o primeiro vídeo? Vamos começar com o Rádio Cubo. La puntata di oggi provo a raccontarvi 2 progetti della stessa azienda, che è la Brion Vega, lo stesso anno che il 1964, e la stessa coppia di autori, che è la premiata ditta Marco Zanuso e il suo allievo Richard Sapper. Quindi, a grande richiesta, il Cubo, cioè la radio TS502, e il televisore Algol. Non è un caso che parli di un televisore e di una radio, la ragione è che a Brion Vega, tra i grandi meriti che andrebbero riconosciuti a questa azienda, ma adesso non c'è tempo, sicuramente va dato atto di essere stata pioniera nell'ambito dell'impresa italiana dedicata all'elettronica di grande consumo. Quindi se fino a quel momento per le radio il modello di ispirazione era quello tedesco e per le televisioni il modello americano, con Brion Vega nasce invece un modello segnatamente italiano, le cui caratteristiche principali sostanzialmente sono quelle di addomesticare in qualche modo la tecnologia a servizio di un volume, una forma autonoma, colorata, usabile, piacevole, con i famosi angoli stondati, che poi avranno molti epigoni nella storia, e quindi in qualche modo creare degli oggetti che siano adattabili a diversi contesti domestici. Non è un caso che entrambi i progetti di cui vi dico oggi abbiano la batteria incorporata nell'oggetto e anche una maniglia che li rende trasportabili.
Quindi cominciando dal cubo, qui la caratteristica principale sta nell'invenzione alla quale contribuì anche Livio Castiglioni, autore insieme ai suoi fratelli della radiofonola, cioè quella di dividere in due parti l'amplificatore e il regolatore delle frequenze, poi per ristabilire il baricentro tra questa parte che, avendo tutto l'impianto elettrico, avrebbe pesato molto di più, la maniglia a incasso è messa di qua. Dell'Algol invece, di nuovo anche qua trasportabile e con la batteria interna, l'impressione è di un oggetto che sia una specie di animale domestico, in questo caso un cagnolino, tant'è vero che può stare a terra, non necessariamente su un piano, con il cinescopio orientato verso il suo padrone. Bom, esses vídeos são quase que uma aula pós-graduação sobre design, né? Porque tem tantas referências, né? Até que a posteriori foram incorporadas em outros objetos, né? Que vale a pena a gente prestar muita atenção. Stefano, Filippo, conta um pouquinho da experiência de vocês com esses objetos, né? Tem alguma relação afetiva? Porque, até como a Chiara trouxe, nos pareceu uma mudança bastante grande, né, em relação até à escala dos objetos, né, para o uso que se coloca. Bom, primeiramente, boa tarde a todos mais uma vez, a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo no canal YouTube do IED, e depois poderão assistir nos canais YouTube do Instituto de Cultura e também do Consulado. Olha, eu fiquei muito surpreendido no começo, quando vi começar a subir os números de visualizações desse vídeo, dedicado a esses dois elementos, um rádio e uma TV da Brion Vega. Mas depois essa surpresa foi baixando, fiz duas reflexões. Na verdade, uma é uma lembrança e outra uma reflexão. A lembrança, eu lembrei quando de garoto ia cortar o cabelo e na loja do cabeleireiro sempre tinha um pequeno televisorzinho da Brion Vega, onde a gente assistia os primeiros, aquelas transmissões a branco e preto do jogo ou de algum quadrinho animados de Walt Disney, quando a gente estava sendo cortado o cabelo. Mas depois eu me surpreendi nesses dias fazendo exatamente a mesma coisa, indo pela rua de São Paulo com mascarinha, de casa ao trabalho, de volta com o celular na mão e olhando o jogo no aplicativo, que é a evolução daquilo que a Brion Vega, aquela empresa italiana que a Chiara falou que não tinha tempo para homenagear naquele momento no vídeo, mas que mereceria muito nosso apreço, tinha feito 45 anos atrás, 40 anos atrás. E até as formas, aquela forma redonda que lembra muito um artigo que a gente hoje tem muito na mão, é incrível quanto precursor foi o design e a industrialização eletromecânica italiana. Me chamou muita atenção. Então, uma lembrança e uma consideração muito ligada ao nosso dia a dia. Fantástico. Stefano. Boa tarde a todos também, boa tarde a todas. Eu também agradeço e também fiquei muito feliz com a repercussão tão positiva que teve essa iniciativa aí. Por isso, agradeço também hoje o Consulado, o Instituto Italiano de Cultura, e a participação hoje tão especial do Guto e da Ludovica, porque foi uma iniciativa, eu acho, muito interessante, muito positiva e inteligente, como eu falei durante o nosso primeiro encontro, esse formato de pílulas que não teve a pretensão de contar a história do design italiano, mas dar pequenas janelas, pequenas visões de objetos que entraram, né, na cultura popular italiana e mundial também, em alguns casos. Prometo, eu admito que não foi organizado, mas eu vou falar do outro objeto da Brion Vega, é o rádio do Marco Zanuzzo. Vou falar dele porque eu também, eu não é organizado, eu também tenho uma relação muito de afeto com esse objeto, porque ele era um objeto que pertencia ao marido da minha tia, que eu ia visitar, e eu lembro que era muito pequeno e o rádio já era
já tinha muitos anos, né? Eu sou de 86, então já estamos falando dos anos 90, e esse continuava tendo, depois de mais de 30 anos, uma importância dentro da casa importante, e para mim era também um brinquedo, porque para mim era um objeto tão único, afetivamente para mim era especial, e para mim era muito... representa exatamente aquela... Bom, aquele objeto que contém objetos muito menores e já era uma tecnologia empática que facilitava a relação com as pessoas. Acho que isso seja realmente uma coisa fantástica desse objeto. Sem voltar a falar, mas é incrível como realmente hoje aquilo que era tinha uma bateria, né, para imaginar. Óbvio, o rádio já a gente vivia o domingo escutando jogos de futebol às 3 horas da tarde, mas era o rádio. Já a opção de se locomover com um pequeno televisorzinho na mão para ver o que alguma opção de um jogo muito mal visto, e hoje é o dia a dia. É incrível isso, adorei. Roubo mais um segundo para agradecer a Ludovica e ao Guto que aceitaram nosso convite para estar conosco, porque também eles refletem um pouco onde depois a gente quer puxar a conversa de hoje, esse encontro do design Itália-Brasil, que é uma das áreas da produção humana mais fecunda que tem entre esses dois lados, as duas beiras desse grande rio que é o Oceano Atlântico, que separa a Itália do Brasil. Grazie, Filippo. Obrigada pelo convite, Filippo. Bom, vamos para o segundo vídeo, vamos falar de telefone rotor. Con la puntata di Design in Pigiama di oggi andiamo sulle tracce di un autore considerato abbastanza marginale nella storia del design italiano, o comunque non alla stregua dei grandi maestri, benché abbia progettato alcuni degli oggetti più conosciuti e più diffusi anche nelle case italiane. Oltre che nelle case ha realizzato anche un grandissimo oggetto di arredo urbano, o con una battuta potrei dire interurbano, che è il telefono rotor realizzato per SIP nel 1989, telefono pubblico multigettone. L'autore è Rodolfo Bonetto, figlio di un pilota, entra giovanissimo nel team di progettazione di Pininfarina, sempre nel settore automobilistico progetterà per la Fiat, per la quale realizza anche gli interni della Fiat Tipo, lavora per Olivetti, ma la sua grande passione sono le radio e le televisioni. Ricordate, quando abbiamo parlato di Brionvega ho detto che la nascita, l'invenzione del transistor cambia completamente la percezione del mondo delle radio e delle televisioni, che diventano dei beni di consumo di massa ed entrano proprio come oggetti, come veri e propri mobili, nel senso di arredo, ma anche nel senso che sono trasportabili all'interno della casa. Questo è il Donei 14, realizzato da Sapper e Zanuso, che è il primo televisore transistor italiano, cui seguirà poi il famoso Algol di cui già abbiamo parlato e il suo fratellino minore, che è questo, che è la linea 1 per Autovox, realizzato proprio da Rodolfo Bonetto nel 1969 e ispirandosi alle radio e televisioni e agli schermi di Houston della NASA. Bonetto poi è anche autore di quest'altra radio molto famosa, è una delle più piccole radio estraibili e trasportabili italiane, si chiama Tanga, qua la vedete nella versione con base d'appoggio diciamo domestica per sentire la radio in casa, e infine anche
di quest'altro televisore portatile molto conosciuto, che è la TV Oyster, sempre realizzata per Faret. Maravilha. Bom, tem algumas imagens bastante afetivas aí, né? Principalmente aquela do telefone público. Queríamos ouvir vocês. Couto e Ludovica, eu só estou preparando vocês, tá? Já vão pensando no universo aí, que a gente vai ter muita coisa para falar. Eu fico fascinado em pensar como a mídia, né, o tipo de mídia, a gente viu agora TV, rádio, molda o design, ou seria que e como o design influencia no tipo de mídia, né? Porque a maneira como a gente consome essa informação está totalmente relacionada ao desenho dessa interface, seja no número de rádios que eu vou conseguir transitar, ou seja no número de canais que eu vou assistir. Então, deixar essa reflexão, é a mídia que molda o design ou é o design que molda a mídia, né? Acho que por isso que tem tudo a ver com vocês. Estou adorando esse warm-up para eles. Bom, Stefano, Filippo. Eu estava pensando agora, quando assisti ao vídeo, o fato de quanto é fácil ter recordações afetivas com os objetos que a Chiara Alessi descreveu, e que a gente nem pensava em quanto isso é fácil. Nesse caso, o telefone público, exato, eu sou italo-brasileiro e eu cresci entre Itália e Brasil. E na Itália, eu cresci numa pequena vila de basicamente 2.000 habitantes, uma cidade muito italiana, com castelo, então é um centro histórico. E na parte baixa dessa vila tinha uma praça, justamente, com muita cidade da Itália, e no meio da praça, o telefone público. E justamente era aquele que a Chiara descreveu. E era para a gente justamente o ponto de encontro, né, da vila. A gente justamente se encontra, toda a garotada se encontrava lá, e para a gente era uma referência realmente cultural, né? Vamos encontrar onde tem o telefone público, porque era a praça, era o ponto justamente que caracterizou essa faixa, né, essa faixa, esse momento da minha vida. Então, é mais uma vez uma recordação afetiva de um projeto, de um objeto que entrou no imaginário coletivo italiano, acredito, e durou muito tempo também. Então, eles ficaram desse jeito até um redesign que aconteceu já quase nos anos 90 e quase alguma coisa a mais. Então, foi um objeto que durou muitos anos. Então, entrou com muita facilidade no imaginário coletivo italiano. É verdade. Aliás, esse telefone Rotor, para mim, foi uma grande surpresa, porque jamais tivesse imaginado que ele ia entrar nos mais vistos, foi, para mim, uma grande surpresa. E na realidade, ele substituiu um telefone, uma sorte de orelhão italiano, que ia funcionar com gettoni, que é uma monedinha particolare feita pela então SIP, Sociedade Italiana per le Comunicazioni, che è a mai da atual TIM, da Telecom Italia Mobile, da TIM, Telecom Italia. E quando saiu um telefone de gettone, entrou esse Rotor, que funcionava com cartão telefônico. A minha lembrança é de quando fazia os exames na universidade, dependendo do momento, a gente fazia um telefonema para a mãe ou para a namorada daquele momento para dizer: foi bom, tirei um 30, um 28, sei lá. Era no caminho da faculdade para voltar para casa, a gente sabia a esquina onde dava para parar o carro e tinha o telefone para fazer aquele telefonema. Para dizer que é um objeto, como o Stefano falou, que a gente reconhecia as esquinas onde eles estavam. Era um ponto de encontro, era uma referência do design urbano, do layout de nossas cidades, mas jamais tivesse pensado que ele ia entrar no top 3 dessa nossa manifestação dedicada ao design italiano. Jamais teria pensado isso. Para mim foi uma surpresa também, porque eu achei muito interessante como esse telefone pegou várias gerações, né? A gente aqui pertence a diferentes gerações e eu lembro perfeitamente
do telefone. Eu lembro embaixo do prédio, né, do meu apartamento, onde moram até hoje os meus pais, que foi recentemente assim, removido, não existe. Mas eu lembro assim, de sair da escola, passar pelo telefone, aí tinha até brincadeiras, né, de quando você podia pegar, né, uma moeda que ficava lá de sobra. Então, era um lugar mesmo onde a gente se encontrava, as crianças e os adolescentes. Então, é muito interessante como virou assim, uma pílula de sucesso. Virou. E muito provavelmente, alguns de nós e vários brasileiros que assistiram a esse pequeno vídeo tiveram que fazer uma ligação daquele telefone na via della conciliazione que sai no vídeo da Chiara Alessi. Com certeza. Tenho certeza disso. Eu acho que, inclusive, até porque me parece que os acessos foram também efetivos para esses descendentes de italianos do Brasil, né? Acho que teve uma comoção aí, e isso é muito, muito bacana, né? Isso se a gente nem, né, Guto, se a gente entrar nas histórias dos interiores aí com o velho telefone da Telesp, organizando praças e enfim, né, que é uma outra observação interessante e até muito similar aí ao que nós vimos na imagem que foi mostrada, né? Bom, vamos ver nosso último vídeo para a gente ouvir Guto e Ludovic. Vamos falar de Cinquecento. La prima piccola lezione dedicata alla storia del design comincia per paradosso con il grande simbolo della mobilità italiana nel dopoguerra, che è la Fiat 500, realizzata da Fiat nel 1957 su disegno di Dante Giacosa. Dante Giacosa era un ingegnere che aveva faticato molto per entrare nel team di progettazione di Fiat all'inizio, poi finalmente quando riesce, lui figlio di un carabiniere, riesce ad accedere finalmente al team dell'azienda, disegna uno dei grandi capolavori nella storia automobilistica italiana, che è anche la prima utilitaria a due posti, cioè la Fiat Topolino. Poi nel 1955 sarà il turno della Fiat 600, prima utilitaria a 4 posti, e infine nel 1957 questa grande icona della storia del design non solo italiano, che ha un successo strepitoso, che viene eletta davvero come simbolo da una parte della ripresa economica nel dopoguerra e del grande avviamento dell'industria meccanica, e dall'altra parte anche quella del potenziamento e del rafforzamento di tutte le infrastrutture legate alle nuove rinnovate esigenze di mobilità degli italiani, che anche per lavoro vedono l'urgenza di essere mobili, di potersi spostare nella città, ma anche appunto lungo tutta la penisola. Come viene promossa all'inizio questo progetto, e non solo all'inizio, per la verità, durante tutto l'arco della sua storia, come il simbolo anche della grande democraticità, cioè viene proposta come auto del popolo. Per la verità però il prezzo col quale viene lanciata sul mercato all'inizio è un prezzo assolutamente sproporzionato rispetto alla reale possibilità di acquisto dell'italiano medio del tempo. Tant'è che costa circa l'equivalente di 13 salari di un operaio. È soltanto alla fine del suo ciclo produttivo, intorno agli anni 70, che raggiunge effettivamente l'obiettivo col quale era nata e diventa finalmente la seconda auto di famiglia e l'auto dei neopatentati. Bom, isso é mais do que afetivo. Todo mundo aqui já teve. Já teve. Eu já dirigi. Inclusive na Itália. Stefano, Filippo, comentários. Bom, aqui é claro, não, é até muito fácil falar, né? Eu acho que aqui é de direito na classifica das 3 melhores, né? Das mais visualizadas, porque realmente falamos de uma ícone, de uma coisa afetiva, de uma coisa cultural, de um objeto que mudou a vida dos italianos, eu acredito, e ela é presente nos filmes, então é um imaginário coletivo onde ela está presente, que é incrível. E me fascina muito quando um objeto, aí é o Stefano designer que fala muito, tem esse poder de entrar na vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas, né? Outra vez a gente falou da Moca,
a gente fala do Cinquecento dessa vez, então são alguns objetos que têm esse poder incrível, e poder e responsabilidade, e eu penso aos designers que desenham e pensam objetos, e projetistas, vamos chamar assim, e quanta responsabilidade e possibilidades tem nessa chance de desenhar objetos tão únicos, objetos que podem entrar e mudar as vidas das pessoas, né? A gente sempre vai tentar parar de mudar isso para melhor. E é uma responsabilidade e possibilidade que sempre me fascina, e no meu caso me fez chegar ao mundo do projeto justamente pelo fascínio desses objetos, né? Eu me matriculei, comecei a cursar no IED pela paixão em car design, design automotivo, né? Agora eu trabalho com outros tipos de projetos, mas aquela força de entrar no imaginário, aquela força de fazer com que um menino possa escolher uma faculdade porque tem aquele sonho de pensar objetos que tenham aquele valor que é, além de afetivo, de sonho, né? De pensar, de fazer com que tenha, despertar essa vontade num menino, num menino que depois se torna garoto e depois homem. Acho isso é uma coisa que me fascina todo dia. Ludovica. O Cinquecento é mais um objeto assim, de design de grande memória afetiva. Acho que, de alguma forma, todos os italianos, pelo menos, tentaram dirigir, que acho que era um grande desafio, né? Porque tinha também uma questão de direção mesmo completamente diferente. De marchas, como se dirige hoje. É verdade. Então, isso também, para uma geração mais recente, era o desejo, né, de poder atingir e utilizar um objeto tão desejado, e uma dificuldade gigante, porque a tecnologia mais contemporânea facilita, né, a direção, e eu acho que antigamente era muito mais complicado. Então, esse contraste entre um desejo e uma dificuldade enorme. Mas é um objeto que realmente, assim, até hoje, desperta, né, a fantasia de todos. E no Brasil também, assim, é um objeto que até vi aqui, é muito interessante como você liga, né, um afeto a uma visão. Então, eu lembro, assim, recentemente estava caminhando, passou um caminhão com 4.500, 500, e desperta, né, uma sensação de pertencimento, né, quase que um gancho com as origens. Pode olhar, mas verdade. Esse é o poder, né, de um objeto, assim, do design, eu acho, em geral, assim, de como você se consegue se enxergar, né, na peça. Eu acho que, inclusive, o sucesso do Cinquecento no Brasil, mesmo para nós que não temos uma memória afetiva com o carro, mostra o poder que o design tem. Eu tenho amigos que têm o Cinquecento e não têm nenhuma relação afetiva, mas consomem porque é design, né? O papel que o design tem de emocionar, né? O que o bom design deveria ter, que para além de resolver as questões funcionais e práticas, ele emociona. Eu acho que o Cinquecento é um bom exemplo. Exatamente. Eu acho também outra coisa, para pegar um gancho do que o Guto acaba de falar. Acho que o Cinquecento, junto a outros carros italianos e até de outros países, imagino o Pallas DS da Citroën, são carros que mostram que lá dentro tem embutido uma genialidade e uma invenção humana que hoje o mesmo objeto não tem. 2 ou 3 anos atrás, visitando uma fábrica de carro, o responsável de lá falava, não, mas porque hoje os carros já não tem o desenhador, porque a gente fez pesquisa e sabe como o farol, como querem um farol, como querem o porta-mala, como querem a janela. E a consideração que vários da minha idade fizeram é que por isso que hoje os carros são todos iguais, todos irreconhecíveis e nenhum marca como um 500 fazia, né? Porque lá dentro tem a genialidade. E hoje em dia, esse sentimento que a Ludovica falou de pertencer àquilo é muito forte. Eu enxergo um 500 na rua e aquilo me gera uma ligação automática com o meu país. Eu lembro perfeitamente do dia no qual, em 1973, na minha família foi comprado um Fiat 500. Tinha um 600 já que não andava a tempo, tinha outro carro e o carro da minha mãe era o quê? Virou um Fiat 500, que foi o carro que eu aprendi a dirigir.
mas o sentimento de ser um ícone do país, da industrialização, da democratização da locomoção, para nós é muito forte. E o Guto falou, mesmo que não teve isso, em países onde não tinha produção ou venda daquele carro, através da cinematografia e da iconografia em geral, acabou recebendo essa mensagem. Eu acho que tem uma coisa também muito importante que foi trazida pela Chiara, que é justamente esse quase desenho social dos 500, né? Que ela fala do custo inicial, justamente, que poderia ser pago por um salário de operário, né? Então é interessante também essa cronologia em que o design se envolve, né? Justamente fazendo essas costuras em relação às evoluções sociais. Então, maravilhoso aí, que também tenha sido um dos mais visualizados. Bom, como eu falei inicialmente, agora a gente tem um bloco médio final, que é justamente a partir dessas provocações que nós tivemos aí pela Chiara, né? Esse convite a Ludovic e ao Guto justamente tem também essa oportunidade de recorte, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e acho que Stefano e Filippo podem também complementar, né? Chiara trouxe pílulas sobre o design italiano e como ele teve uma influência, inclusive, como eu falei inicialmente, doméstica, né? E dentro de vários lares, não só os italianos, mas do mundo inteiro, né? E a gente tem essa interseção com o design brasileiro, né? Então, tem uma coisa peculiar, né? Interessante, popular, né? Enfim, tem vários ícones do design brasileiro que também tomaram aí não só as inúmeras áreas do território brasileiro, mas também fora, né? E que viraram realmente questões de paixão, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês qual seria a visão de vocês dessas pílulas? O que pensando em design, né, apetece essa possibilidade aí de termos um design facilmente reconhecido como brasileiro, vamos assim dizer, né? E aí eu queria ouvir, nessa experiência já, Stefano e Filippo, de morada no Brasil, o que esse design Brasil impactou vocês? Guto e Ludovica, vamos ouvir vocês. Bom, eu acho que eu sou uma italiana nascida na Itália, vivi até os 25 anos e eu hoje me tornei uma italiana muito brasileira. Eu moro aqui há quase 9 anos e essa mudança, assim, essa minha vinda para cá se deu a um entusiasmo que eu vi pisando em São Paulo. Isso quero dizer que tem assim uma euforia, digamos assim, brasileira que você sente e que de alguma forma te é vivido assim na vida de todos os dias e na sociedade brasileira. E eu atuo assim na área de arquitetura. A gente atua na área de arquitetura com uma frente também em design. E eu acho que o que é marcante assim do Brasil, do brasileiro, da essência brasileira, é da potência assim do poder assim reverter objetos e reverter uso de coisas, a utilização de materiais, de matéria-prima riquíssima, que te permite de construir, assim, de pensar em peças de uso de todos os dias, de bancos, de mesas, assim, que contam histórias, digamos assim, de vernaculares, assim, da origem, da essência do país. Então, desde bancos, desde cadeiras, sofás, assim, que contam, assim, através do material, a riqueza do país. Eu acho que sou aqui um fã e sou um consumidor de cultura italiana, tenho muitos amigos na Itália, com certeza o design italiano me fez me apaixonar pelo design, né, e tomar a carreira que eu tomei hoje,
hoje existe uma geração de italianos, né, morando no Brasil, e que, enfim, muitos desses italianos, alguns desses italianos viraram grandes amigos meus, né? Não à toa, minha sócia hoje, líder aqui do estúdio, é uma italiana. E para falar do IED também, o IED, eu fico muito feliz de estar fazendo essa conversa. O IED também mora no meu coração, porque fui professor do IED, dei aula na graduação, dei aula na pós-graduação, fui dar aula na pós-graduação em Brasília, foi a primeira aula que eu dei fora de São Paulo, depois em Goiânia. Enfim, foi muito legal esse convite. Hoje a gente ficou conversando e refletindo um pouco sobre esse papel do design italiano, né? E aí tem um vídeo da Chiara que fala sobre um dos designers que mais me influenciou hoje, assim, para fazer o que a gente faz, que é o Joey Colombo. E eu acho que, de alguma maneira, os vídeos que a gente assistiu aqui também refletem essa euforia da Itália pela tecnologia e pelo papel do design unido à comunicação. O Joey Colombo, para mim, é um dos designers mais inovadores da história e ele desdobra no desenho dele a vontade que o mundo tinha naquela época, né? Pós-corrida do homem à lua, desenvolvimento industrial, popularização do design. Ele fala sobre flexibilidade, ele fala sobre mutabilidade, ele repensa os usos da casa, né? Os usos do espaço residencial. Ele propõe que o usuário seja co-designer, né, que o usuário ele não receba o design de uma maneira meramente contemplativa, mas que ele possa tocar, reverter, que ele possa transformar. E isso é uma coisa que, para mim, teve um impacto tremendo. Assim, eu nunca mais olhei o design da mesma maneira depois que conheci o trabalho do Joey Colombo. Então, quando a gente vê esses vídeos, né, o rádio, a portabilidade, a transformabilidade, eu acho que são conceitos que até hoje a gente está aprendendo e está tentando utilizar. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer muito hoje, quando a gente pensa sobre o papel do design ontem e o papel do design no futuro. A gente está num momento muito transformador e muito divisor de águas, né? A gente está num momento de emergência climática, a gente assiste um planeta que literalmente pega fogo, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala e pensa do futuro, porque o design qual é o nosso papel como designer? É estimular o consumo do novo. O mundo não precisa, né, de mais uma cadeira, de mais uma luminária, de mais uma mesinha de centro. A gente já fez um monte de coisas. Então, qual é o nosso papel hoje como designer, né? Qual é o nosso papel quando a gente reflete sobre esse novo design? Então, eu acho que o que o design italiano também sempre nos ensinou é a questão de ser atemporal. Quando a gente olha esses objetos, eles são objetos que funcionam ainda hoje, né? Então, assim, a questão da atemporalidade é uma das muitas estratégias quando a gente pensa sobre o futuro do design. Ou seja, não é desenhar coisas banais que estão na moda e que vão ser descartadas daqui 2, 3, 10 anos, mas é desenhar peças que que tenham o seu uso atemporal. Eu acho que o design italiano sempre, né? O bom design italiano vem nos mostrando muito isso. E fico também fascinado em como o design italiano utiliza as novas tecnologias e propõe outros usos de tecnologia. Então, se a gente está nesse momento que o design tende a se desmaterializar, né, as nossas vidas tendem a terem menos materialidade, a gente não pode consumir no ritmo que os nossos pais, que os nossos avós consumiam. Não faz sentido a gente estimular tanto a indústria do novo. Então, fico aqui, coloco um pouco essa reflexão quando a gente pensa sobre o futuro do design, que precisa ser mais imaterial, que precisa ser atemporal, e que precisa usar o poder do nosso tempo e das nossas tecnologias, né, para refletir sobre esse futuro. Né? Se existir um futuro, ele só vai existir a partir dessas estratégias que a gente pode ter no design hoje. Né? Posso acrescentar uma coisa a respeito a isso? Que talvez, não sei se o Stefano ia falar isso, mas talvez é mais bonito que eu fale isso. No mês de janeiro, começamos o ano lá no Ibirapuera com uma exposição dedicada ao que tinha sido o 2019, o 500º aniversário de Leonardo da Vinci. E o IED acrescentou a essa exposição que a Enel quis fazer aqui, uma parte de design feitos por estudantes do IED aqui em São Paulo,
feito através da recuperação de objetos da decoração urbana, poste de luz, pedaço de ferrovia e por aí vai, que podiam ser revertidos e virar outro jeito, só através de uma modificação estilosa daquele objeto mesmo. E isso vai justamente no sentido que o Guto falou. Agora, acho que o Guto falou outra coisa fundamental. Objeto que é pela vida é um objeto que normalmente é bonito. E isso também faz parte, porque a Chiara que hoje fez uma entrevista com a ANSA a respeito dessa experiência nossa aqui, ela falou uma coisa fundamental. Nessa pandemia, a gente começou a largar os objetos. Tinham as coisas que não eram fundamentais no nosso dia a dia. O que ficava? O que era mais útil e o que era mais bonito. Uma sorte de seleção de espécie dos objetos que nos rodeiam no nosso dia a dia. Perfeito. Então, vou usar esse gancho perfeito, no sentido que realmente eu ia responder a pergunta do Ale com o projeto que o Cônsul apresentou muito bem, e foi também minha primeira experiência de design, de conhecimento do design brasileiro no Brasil, no sentido que esse projeto, que é o LabMob, justamente como o Cônsul falou, que é uma parceria entre o IED, a IVE Reciclagem e a Enel, outra grande empresa italiana, e tem justamente como matéria-prima as cruzetas, que a Enel está desmontando, porque os cabos da parte elétrica estão viajando debaixo das ruas, e essas cruzetas são tratadas quimicamente, elas não podem ser reutilizadas, então, justamente, o grupo de designers, liderado pelo nosso Centro de Inovação, deu esse projeto de ressignificação desses materiais. Então, isso foi a minha primeira experiência de design no Brasil. E respondendo, então, a primeira pergunta do Alexandre, justamente, e eu vi um entusiasmo, e ligado também àquilo que a Ludovica também falou, e a sensibilidade e o objetivo que o design precisa ter, como o Guto falou. A minha primeira experiência de design no Brasil foi essa, então eu acho que já começou muito bem, já começou com uma grande multinacional, a Enel, começou com uma realidade brasileira de designers brasileiros, que foram aqueles envolvidos pelo IED, e isso se juntou nesse projeto sensacional, nesse projeto que é sustentável, realmente sustentável, no sentido que as luminárias, os móveis que foram realizados realmente são realizados com aquela matéria-prima, ressignificando o material. Então, esse eu acho que é o nosso papel hoje, como faculdade, como designer e como instituições também, incentivar e fazer com que esses projetos não levantem uma bandeira de sustentabilidade, que é uma bandeira, mas apliquem isso na realidade em projetos concretos que a gente pode utilizar todo dia. Perfeito. Eu acho que é tão interessante essas visões que cada um de vocês trouxeram, porque elas corroboram realmente para, talvez nem só o que a Chiara nos trouxe, obviamente como input de reunir de uma maneira afetiva, vamos assim dizer, toda essa história de design, mas também essa capacidade de reflexão, né, que nos é tão necessária e tão cara, como Guto e Ludovica trouxeram. E eu acho que tem uma questão que também é muito importante, que é justamente essa colaboração Brasil-Itália, que é de longa data e, obviamente, se faz mais urgente, não só entre os dois países, mas de uma maneira global, né? Realmente de se reter, né? A aprender, a escutar, a entender justamente, como foi falado, dessa questão de atemporalidade, né? Por que esse design é atemporal, ele é tão contemporâneo hoje, né? Quais as lições, quais foram os aprendizados, as boas práticas que foram trazidas e que agora, na realidade, até de uma maneira sustentável, né? Podemos recuperá-las e realmente ter respostas mais efetivas até para esses futuros necessários, né? Então, emergentes, imediatos. Bom, nosso tempo está curtinho. Eu queria só pedir para cada um de vocês que nos deixem um recado, né? Uma coisa afetiva, já que a gente está no tema de afeto hoje,
sobre tudo isso que nós trouxemos aí nessas últimas 2 semanas, o que nós falamos brevemente aqui, né? E essa urgência realmente de colaboração, né? Então, se vocês puderem nos dar esse prazer, e especialmente Stefano e Filippo, gostaria muito de ouvir de vocês o agradecimento, né, justamente a esse número de pessoas que tiveram essa disponibilidade de visualizar e aprender justamente com essa iniciativa, né? Agradeço em nome da comunidade do IED, enfim, mas vamos ouvir vocês. Lu, é você é a nossa... Somos todos cavalheiros aqui. Bom, queria agradecer pelo convite. Eu assisti a todas as pílulas. Eu acho que, para mim, foi uma viagem assim, emocionante, de lembranças, de recordações, e de como assim, essa questão de como a gente pode pensar em objetos que contam uma história, que possam continuar a contar as histórias no futuro. E eu acho que uma mensagem positiva assim, que eu gostaria de deixar, e eu penso aqui, é sobre como a gente pode utilizar a ferramenta do design de maneira mais colaborativa, de maneira mais inclusiva, de como a gente utilizar, assim, nesse caso, eu como italiana no Brasil, aprender junto, assim, com os brasileiros, junto com a comunidade, junto com a cultura brasileira, como, assim, juntar, né, as expertise das diferentes áreas e culturas para criar objetos que sejam úteis, que sejam atemporais, que sejam sustentáveis no sentido de pensar nos recursos que tem no país e de consumir, né, cada vez mais num período ainda mais complexo como o nosso, assim, que estamos vivendo, aprender a consumir o que o país, né, nos oferece em termos de matérias-primas. Muito bom. Queria também agradecer demais a participação. Acho que todo mundo que está assistindo a gente, eu queria finalizar fazendo um convite, né, uma reflexão para todos que estão assistindo. Acredito que muitos alunos, muitos estudantes, para a gente lembrar que o design é uma ferramenta poderosa para falar de empatia, para lembrar que nesse momento a gente está todo mundo conectado, a gente está distante, mas a gente está próximo. O design, ele é uma ferramenta de ativismo, né? Através do design a gente pode falar das coisas que a gente tem que falar nesse momento. O design para falar de diversidade, para falar de inclusão, para falar de questões raciais, questões de gênero. A gente literalmente está vendo um mundo pegando fogo, um mundo polarizado, e o que a gente precisa é estar junto, é estar conectado, né? Se a gente quiser que exista algum futuro para a espécie humana, eu acredito demais que o design é uma ferramenta poderosa. Então, o design, sim, ele resolve problemas, o design, sim, ele é uma questão de funcionalidade, mas eu acho, para mim, hoje, o grande poder do design é ser uma ferramenta de transformação. Então, para todos os alunos que estiverem nos escutando, refletirem sobre isso, né? Refletirem sobre esse papel e essa oportunidade que está na mão de vocês, né? A gente teve o acesso à educação, à informação, vocês estão estudando numa das melhores escolas de design do mundo. Quem não é do IED está participando dessa formação de alguma maneira, seja através desse talk hoje, ou de todas as outras ferramentas que o IED tem, né, para abrir a discussão para a comunidade, mas que a gente lembre, né, que se a gente quiser sobreviver como espécie, o design é uma ferramenta fundamental, né? Então, que a gente possa estar mais do que nunca juntos. Então, e usar esse superpoder do design como uma grande ferramenta. Excelente, excelente. Stefano, Filippo? Acho isso que a Ludovica e o Guto falaram maravilhoso. Eu concordo ainda mais nesse momento, não design, mas nesse momento de direção acadêmica de uma faculdade como o IED, uma faculdade que é italiana, que é brasileira também, e acredito muito nessa responsabilidade. Eu acho que
as escolhas que a gente faz como designers, como arquitetos, mas como pessoas que também compram esses produtos, é uma responsabilidade, um posicionamento justamente que a gente toma. E isso é muito importante, uma faculdade, mas eu acredito que se houve tanto interesse por essa atividade também, e tem esse interesse nas pessoas em conhecer melhor os processos, em conhecer melhor como os objetos nascem, de forma que a escolha seja mais responsável, mas conhecendo mais aquilo que a gente compra. Então, a gente, com atenção naquilo que a gente escolhe, eu acho que a gente se posiciona também, exato, e o papel do designer é um papel fundamental, porque ele é responsável por esse produto e é responsável pelo como ele é realizado muitas vezes. Então, tem realidades no Brasil sensacionais. Agora me vem à cabeça a Benglo, por exemplo, que é uma empresa que produz peças sensacionais, maravilhosas, e, além disso, ela produz isso com uma fileira de pessoas envolvidas, com atenção na pessoa que produziu aquela peça, que ela tenha uma vida boa, um processo que traz aquele produto sustentável, e sustentável de verdade, né, como a gente comentou. E hoje o papel de designer é exatamente esse, ter essa visão global no mundo, como a Ludovica e o Guto falaram, tão polarizado. A gente tem essa responsabilidade de ter uma visão global, ser empático com as pessoas que produzem e desenhar pensando nessas pessoas que vão comprar, mas também quem vai produzir. Isso acho que é um papel, uma provocação, uma vontade de compartilhar com todos, e agradecendo também a participação do Consolato Italiano Generale Italia São Paulo, do Ludovica e do Guto, do Instituto Italiano de Cultura. Acho que se estamos aqui hoje falando disso é porque realmente tem atenção nesse aspecto, e fico muito feliz, muito feliz disso, e agradeço você também, Ale, por essa mediação maravilhosa de hoje também. Filippo, bom, você encerra. Primeiramente, queria dizer que mais que eu sinto uma responsabilidade com respeito ao design. A Itália e escutamos hoje isso, mesmo sabendo que tem outros países que têm grande capacidade e força na área do design, mas o design como a Chiara Alessi fala, a cidade de Milão é um pouco o coração dessa arte que foi moldurada ao largo do século passado. E, então, como sentindo essa responsabilidade, achei que, além de fazer isso, de fazer atividades como essa, dedicada ao design, tinha uma missão a mais. O Consulado Geral da Itália, ele fica lá na Paulista, e achei que nós tínhamos que fazer da área aberta ao público entre 400 e 500 pessoas por dia, em época não Covid, entram no consulado, tinha que virar uma vitrine do que é essa arte. Então, estamos nessa fase com obras de requalificação, justamente porque queremos que o coração da Itália, na artéria principal da cidade mais importante do Brasil e do Hemisfério Sul, seja uma área onde possa se curtir numa cadeira, numa luminária, num projeto, o design italiano. E espero que possamos chegar lá daqui a algumas semanas, porque essas atividades de promoção virem diárias, entrando em espaços pensados e realizados e decorados com essa italianidade atemporal que a gente conversou aqui. Ludovica e através dele o Guto representa um pouco isso. Acho que tem espaço, essa colaboração tem muita estrada ainda pela frente, porque tem mais coisas que a gente ainda pode fazer, mas eles refletem muito bem uma coisa. Vou até falar uma coisa que eu pensei quando o Guto estava falando 5 minutos atrás. Eu sempre, quando falo de São Paulo e da italianidade de São Paulo, não tem como não falar
de Lina Bobardi. O MASP está praticamente na frente da janela aqui de onde eu estou falando. E foi o último momento de uma presença física, tangível, italiana em São Paulo. Depois da passagem da Lina, tivemos uma época que durou algumas décadas de baixa. E agora ela está retomando. A entrada da Eni é um momento fundamental disso, mas eu acho que a Ludovica, junto com o Gudo, podem voltar a marcar ser uma pedra da presença europeia, nesse caso, mas ou ítalo-brasileira, ou ítalo-europeia, na moldura arquitetônica da cidade. Sabemos o que eles alcançaram nas últimas semanas. Eu gosto de pensar que isso possa ser mais uma marca que, nesse caso, uma italiana, e peço desculpa, Guto, deixa nessa cidade que tem milhões de italianos, de sangue italiano, morando nela. Agora quero falar um grazie enorme a Chiara Alessi, porque quando a gente estava no meio da pandemia, eu lembro uma manhã de maio, aqui com céu gris, e via a enésima pílula dela, falei, nossa, eu quero levar isso aqui no Brasil, quero fazer conhecer esse trabalho dela aqui. E quero muito agradecer ela de coração por ter liberado as imagens, ter oferecido de graça, com a maior espontaneidade, com a maior disponibilidade, esse trabalho. Obrigado ao meu time que fez a tradução, ao Instituto de Cultura que ajudou muito nisso. Hoje não está aqui o diretor, mas eles são parte fundamental também desse projeto, e ao IED que topou na hora de fechar esse pacote. Várias dezenas de milhares de visualizações frisam uma coisa, mas eu achei interessante que essa ponte da Chiara Alessi, falando em português, um italiano letrado em português, sendo proposto para um público português, fez sucesso aqui, mas fez sucesso também lá. Nesses dias se está falando desse projeto, de como em São Paulo o design italiano para um público português está sendo também recebido assim. E acho que tudo isso nos empolga a jogar a bola para frente, imaginar outras coisas vindouras daqui às próximas semanas, os próximos meses. Grazie a tutti quanti voi. Fica todo esse material nas páginas web, no YouTube do Instituto, do IED, do Consulado Geral. Não deixem de curti-las, porque acho que foi um trabalho bem feito. E fecho com uma coisa que eu coloquei no penúltimo tweet da Spírola da Clara. O design, ele é parte da história da industrialização italiana, mas eu acho que tem duas genialidades que se juntaram. Aquela de um desenhador, aquela de um empresário que acredita nisso. O exemplo é o Vetto Kinder, onde um entregador da empresa vira designer, onde tem um empresário genial que sabe olhar na capacidade humana do seu colaborador, que vai muito além de um simples entregador, e fazer e permitir que ele vire outra coisa em prol dele e da empresa. Essa é um pouco a história da Itália, do design italiano que quisimos comentar e falar nesse
nesses dias do 6 até o 20 de agosto. Grazie a tutti, gostei muito dessa iniciativa e obrigado a todos por ter seguido ela e estado conosco nessas 2 semanas. Obrigado. Grazie. Bom, com isso encerramos o nosso ciclo e essa participação obviamente maravilhosa. Deixo aberto justamente, adoro falar essa frase, caminhos abertos para a gente, que a gente possa seguir em colaboração, que eu acho que a gente começou com a palavra afeto e acho interessante que a gente termine com a questão de colaboração, né? Mais do que nunca. Queridos, muito obrigado pela iniciativa, né? Pela oportunidade que a gente possa ter muitas outras e tchau. Obrigado, gente. Gostaria de deixar aí um beijo grande a todos e à comunidade que participou, enfim, e que a gente possa se cruzar após esse momento tão delicado que nós estamos, né, para nos abraçar pessoalmente e falar sobre design, tá bom? Então, um beijo, obrigado, boa noite a vocês. Obrigada. Boa noite. Tchau. 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 No, sul design con